na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. E vamos começar a leitura no verso 15 até o final do capítulo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, começando no verso 15 até o final. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos e irmãs, um ponto da palavra bastante conhecido, mas mais uma vez, irmãos, por meio desta parte das Escrituras e da palavra, o Senhor fala com todos nós. Vemos aqui, irmãos, que no início do capítulo, Paulo fala dos direitos dos apóstolos, pois eles eram honrados, respeitados, amados, todos tratavam bem, eram homens, todos eles praticamente, à exceção
era Paulo e algum outro, mas a grande maioria eram casados, tinham filhos, e também nas missões levavam a esposa e eram bem tratados onde iam e tinham, enfim, vários direitos. Paulo, porém, irmãos, optou por dedicar-se exclusivamente ao Evangelho. E ele, então, quando fala, nossa, eu também não poderia, mas de nenhuma dessas coisas eu usei. E também não estou falando isto para que agora vocês, então vamos fazer com ele os privilégios que um apóstolo poderia ter. Mas ele disse, eu não quero que seja feito comigo. Eu preferia morrer do que fazer vã esta minha glória, porque foi para ele realmente uma glória ser, irmãos, dedicado a pregar o Evangelho. E, de fato, irmãos, foi o apóstolo que mais percorreu nações, que mais sofreu toda sorte, irmãos, de percalços, seja prisões, seja surras, seja naufrágios, ladrões, foi assaltado. Irmão, é um sofrimento muito grande que Paulo teve, mas ele disse, isto para mim é uma glória, e eu não quero que ninguém faça vã a minha glória. E me foi imposta esta obrigação. Ele reconhecia, irmãos, que ele perseguiu a igreja. Ele lembrava que concordou na morte de Estevão. Então ele tomou agora para si um empenho pleno de tão somente fazer e trabalhar na obra de Deus. E realmente ele levou avante isto até o fim da sua vida, e ele disse, foi-me imposta uma obrigação, eu vou anunciar Jesus Cristo, e ai de mim se eu não fizer isto. E ele então dizia, e se eu faço ainda com alegria, de boa mente, eu vou ter o meu prêmio, mas se eu fizer de má vontade, como por obrigação, ai de mim se eu fizer isto. E nós, irmãos, também Deus tem guiado nesta bendita obra desde o princípio. O ministério, irmãos, tem o seu trabalho particular, cria a sua família. Nenhum de nós temos salário para o trabalho na obra. E assim como Paulo, anunciamos o Evangelho e entendemos, irmãos, que é uma obrigação do crente dar testemunho, porque não é só pregando, evangelizando e falando que se evangeliza. Um irmão, uma irmã, sem palavras, com o seu comportamento, com o seu porte de um servo de Deus, de uma serva de Deus, com o seu testemunho, anuncia que tem um povo que serve a Deus nesta terra. Glória ao nome do Senhor. E devemos fazer com alegria, irmão, de boa mente, que não tenha ninguém, eu tenho que ir porque meu esposo tem compromisso, eu preciso ir no ensaio, preciso ir na reunião. Não, irmão, vamos fazer de boa mente, servir a Deus com alegria. Se faltar alegria, o Senhor hoje, por esta palavra, vai derramar como um orvalho celeste, e que cada gotícula caia na cabeça de cada servo de Deus, cada serva de Deus, neste mundo, nesta face de terra, irmão, caia a alegria. Sejamos ungidos com o óleo da alegria. Servir a Deus de boa mente, servir a Deus com prazer, servir a Deus voluntariamente. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão,
E ele diz: portanto, que prêmio eu tenho? Que evangelizando eu proponha de graça o evangelho de Cristo e não usar do meu poder no evangelho. Paulo sabia que ele tinha autoridade, irmãos, dada por Deus, e que ele era respeitado e amado, mas ele era humilde. E bem-aventurado o servo de Deus, muitos servos estão ouvindo esta palavra. Bem-aventurado o servo de Deus, que sabe, que tem conhecimento de que a Irmandade o ama com duplicada honra e que ele tem autoridade, dada por Deus, mas que não abuse e use quando for necessário e com misericórdia. Glória ao nome do Senhor. Ai daquele que abusa do poder que o ministério lhe dá. Bem-aventurado quem é humilde. O Senhor dá a mão e ampara os humildes, eleva o humilde, mas o Senhor abaixa o soberbo. E Paulo então disse isto: eu não tenho feito uso do poder de apóstolo que tenho. Antes, sendo livre, ele era um cidadão romano, era judeu de nascença, da tribo de Benjamim, e foi um doutor da lei, fez parte do sinédrio dos judeus, mas agora em Cristo foi chamado como apóstolo, e foi o apóstolo que trabalhou, irmão, e evangelizou, e sofreu. Ele era livre, e mesmo no Império Romano, ele era cidadão romano, entrava e saía por todo lado. Era um homem livre, mas ele disse: eu me fiz, sendo livre para com todos, fiz-me escravo. Porque, irmão, tem gente que não entende bem o que quer dizer servo. E tem uns que até brincam um pouco e não podemos brincar com as coisas de Deus. Olha o servo lá, servo querendo dizer como se é uma palavra. Irmão, dizer o bom Salvador é um servo de Deus, irmão, quer dizer, ele aceitou a condição de ser um escravo, um submisso e dependente do Senhor, glória ao nome do Senhor, e reconhecendo no Senhor todo o poder, toda a autoridade, e humildemente nós nos colocamos na condição de servo, e servo é sinônimo de escravo. Na escravatura tinha o senhor, tinha a senhora, e tinha os servos, os escravos. Por isso um salmo maravilhoso diz, Davi dizendo isto: assim como o escravo fica olhando na mão do seu senhor quando o seu senhor vem vindo, e como a serva olha para a mão da sua senhora, assim nós estamos olhando para as tuas mãos, ó Deus. Por que o servo olhava para a mão do seu senhor que vinha vindo, irmão? Porque ele poderia estar trazendo um prato de comida, poderia estar trazendo ali uma túnica, um presente, mas poderia estar trazendo um chicote também, irmão. Ele era escravo. E Davi, sendo rei, ele dizia: nós olhamos para a tua mão, tem misericórdia de nós. E Paulo disse, sendo um homem livre, me fiz servo de vocês, dos outros, de todos, para ganhar ainda mais alguns para Cristo. Fiz-me como judeu para os judeus. Irmão, Paulo nunca afrontou os judeus, dizendo: vocês estão errados, vocês não sabem o que fazem. Não, irmão, olha, vocês foram obedientes à lei, foram obedientes a Moisés. Deus ao seu tempo mandou o seu filho, prestai obediência a ele, com humildade, sem confronto, sem
desprezar, irmão, a crença do judaísmo. Ele se fazia de judeu também. Eu também sou judeu, sou da tribo de Benjamim. Então, irmão, ele ganhava com amor os corações, e não com afronta, e nem com confronto. Se tem alguém ouvindo esta palavra e quer ser evangelista, o Senhor vai te dar o dom de evangelizar, mas nunca confronte com ninguém, nunca fale mal da crença daquele que você está evangelizando. Respeite a crença dele e apresente Jesus Cristo. Então Paulo disse: fiz-me como aqueles que estão debaixo da lei, como se eu ainda estivesse debaixo da lei de Moisés. E ele dizia: fui fariseu. O fariseu era o mais zeloso da lei. O conceito de fariseu depois mudou um pouco, como uma pessoa hipócrita, teimosa, etc. Mas na verdade, irmãos, o fariseu dentro do judaísmo era a elite que seguia rigorosamente a lei. Então Paulo se apresentava também: eu fui fariseu, eu também obedeci assim, até o dia que eu entendi Cristo, e apresentava a Cristo. Glória ao nome do Senhor. Para quem não tem lei, eram os gregos, os romanos, eu também nem falava nada da lei, nem precisava. Me fazia como alguém que também não estivesse debaixo da lei, mas eu estou debaixo da lei de Cristo. E apresentava a Cristo. E diz aqui, irmão: fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar o fraco. Fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, perante o irmão que cometeu alguma fraqueza, irmãos, algum erro, algum pecado até, Paulo não vinha como autoridade do apóstolo que estava nele, dizendo: olha aí, coisa feia que você fez, não se envergonha, eu agora te repreendo, que eu sou o grande apóstolo Paulo. Não, irmão. Perante o irmão que tinha caído num erro, num fracasso, não está escrito em lugar nenhum, irmãos. Porém, em outros pontos que Paulo fala, nós podemos entender que para um fraco ele dizia: olha, você errou, mas a misericórdia do Senhor é muito grande, busque-a. Eu também errei muito, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Noutra carta ele fala isso, irmão: eu persegui a igreja de Deus, o meu erro, se for levado em conta, é maior que o seu. Então se apresentava como fraco, irmão, para o fraco, e o fraco então se recompunha. Glória ao nome do Senhor, porque o que não se conseguir com amor, irmão, com repreensão e com dureza, também não consegue. Irmão, você que é pai, irmã, você que é mãe, ouça esta palavra. Não é com dureza que você vai colocar o teu filho dentro da graça e dentro da obediência. É com amor. Glória ao nome do Senhor. Se o amor não resolver, nem reprimenda e nem dureza, e muito menos agressão, seja por palavras ou física, vai resolver o problema. Faça de fraco com o fraco e ganha o fraco para Cristo. E assim, irmãos, ele disse: eu fiz tudo, e por todos os meios, para chegar a salvar alguns. Irmãos, infelizmente sabemos que há alguns, minoria, mas há, que nos criticam porque estamos usando este meio, neste momento tão difícil, para que a palavra chegue pelos rincões do Brasil e no exterior. Mas Paulo disse: eu fiz tudo
e usei todos os meios para salvar alguns. Que ninguém critica, irmão. É um meio que Deus preparou e é uma bênção de Deus. Glória ao nome do Senhor. E sabemos de almas que pediram batismo, se converteram, retornaram e obedeceram. E a Irmandade feliz por ouvir a bendita palavra de Deus. E depois ele diz, irmão, eu faço isto por causa do Evangelho, porque eu também quero ser participante dele. Quando eu estou dizendo amai-vos, quando eu prego que Cristo mandou amar, é porque eu quero ser amado também. Quando eu prego que aquele que crer e for batizado será salvo, é porque eu quero me salvar também. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, o bem, a bênção, o amor de Deus que queremos para nós e para a nossa família, devemos querer para toda a nossa irmandade. E não só para a nossa irmandade, para toda a humanidade. Que Deus tenha piedade do errado, que Deus tenha piedade do idólatra, que Deus tenha piedade do pecador e revele a sua graça. E depois ele diz assim, irmão, não sabeis vós, irmão, ele estava falando com o grego. Os habitantes da cidade de Corinto, na Grécia, eram os coríntios, eram gregos. Ele sabia que os gregos sabiam, mas ele faz essa pergunta. Não sabeis vós que todos os que correm no estádio, na verdade todos correm, mas o campeão é um. Quem vai vencer é um. E os gregos sabiam, irmãos. As Olimpíadas tiveram origem na Grécia e séculos antes de Cristo. Portanto, nos dias de Paulo, os jogos, as corridas, as competições das Olimpíadas era conhecida de todos eles, principalmente dos gregos, onde estavam os melhores atletas e onde surgiram as competições e os jogos e corridas. Mas ele humildemente faz essa pergunta, irmão. Vocês não sabem, ou como está aqui, não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, é uma multidão, uma maratona, uma corrida, tem gente de todo tipo e quantidade grande. Muitos correm na verdade, mas é um só que leva o prêmio. Claro que eles sabiam. Então ele usou um exemplo que esse público que ele escreveu a carta tinha bom conhecimento. Então disse, vocês também então devem correr de tal maneira que o alcanceis. Irmão, glória ao nome do Senhor. O estádio é o lugar das pistas de corrida. E existiam corridas de muitos tipos, irmãos. Corrida rápida, curta, mas tem que sair numa disparada, porque o percurso é curto. Ou até 400 metros é considerado percurso curto. Mas as corridas longas não podem sair na disparada, porque não chega. E a maratona, então, 42 quilômetros, salvo erro, irmão. Quem vai correr a maratona vai devagar, porque senão não chega. Irmãos, o estádio é esta face de terra. Todos nós temos uma carreira que nos foi proposta. Mas tem um que já tem o prêmio. Tem um que nasceu na manjedoura e terminou a sua corrida na cruz. Ele tem o prêmio da vida eterna. E nós podemos ir devagar, irmão. Podemos ir na toadinha do dia a dia. Mas o Senhor está aguardando, está lá no final, com o prêmio na mão, o prêmio da vida eterna. Para o pequeno, para o grande, para o velho, para o novo. O Senhor não faz acepção de pessoa. Vamos correr de maneira tal que alcancemos o que tem o prêmio. É o nosso objetivo. Mas as corridas, irmãos, são de várias modalidades. Nós sabemos que existe corrida de velocidade
Corrida, como já foi dito, irmãos, que é muito longa. Existe corrida que a pessoa leva um peso. Na época antiga era uma tora, uma pequena madeira, era o peso, e de acordo com a capacidade da pessoa, levava. Quer dizer, além de correr, tinha um peso. E havia corrida com um obstáculo ainda, que além de correr, tinha alguma coisa para saltar, ou de altura, ou um rego de água de extensão. Quer dizer, a pessoa corria, às vezes levava peso e tinha que transpor o obstáculo. Servo de Deus, serva de Deus, o Senhor sabe qual é a tua corrida que te foi proposta. Às vezes alguém, Senhor, eu não aguento. Além de tudo, ainda eu tenho o peso da enfermidade, o peso do meu pai, da minha mãe velhinho, o peso da prova que eu tenho, o peso do trabalho difícil que eu faço. Irmão, continua a tua carreira. O Senhor não vai diminuir o peso, mas vai aumentar a tua força. Glória ao nome do Senhor. E Jesus Cristo já está com o prêmio te aguardando. E depois ele diz aqui, irmão, glória ao nome do Senhor. Vocês não sabem que os lutadores, porque tinha também as disputas de luta para ver quem era o campeão. E ele disse, quem luta, de tudo se abstém. E realmente, irmãos, eu nunca me interessei muito por questão de jogos, lutas, corridas, essas coisas. Mas diante desta palavra, um dia procurei ler alguma coisa sobre os lutadores. Como existe o prêmio, irmão, da luta de boxe, que é uma luta muito, o mundo inteiro vê. Realmente, irmão, o que Paulo falou é uma verdade. Quem se prepara para uma luta, ele se prepara com meses de antecedência, anos até. E o treinador vai ditando as regras para ele. Você quer ser campeão? Quero, é meu objetivo. Quer o cinturão de ouro? É esse que eu quero. Então, olha, você gosta de uma bebida, né? Gosto, mas agora não vai poder. Você gosta de dormir? Não vai poder, vai ter horário de exercício, você vai ter que adquirir músculo. Você gosta de diversão à noite? Não vai mais sair de casa. 9 horas da noite você tem que dormir. As horas que antecedem a meia-noite, cada hora dormida vale por 2 depois da meia-noite. E ele vai se abstendo. Ele gosta, quer, a carne pede, mas por causa de um cinturão de ouro, ele se abstém. Irmão, quem sabe alguém por este mundo afora está reclamando, ser crente é difícil. Meu colega, meu amigo, aquele que não é batizado, vai na diversão, vai lá, vai acolá, e eu, porque me batizei, eu tenho que me abster. Irmão, se abstenha, porque o prêmio é grande. Glória ao nome do Senhor. É uma coroa incorruptível, não é de prata nem de ouro, mas é eterno no céu. Se abstém do pecado, se abstém da mentira, se abstém da inveja, se abstém de tudo que contamina a tua salvação e lute pela coroa da vida eterna, pois é uma coroa incorruptível. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória ao nome do Senhor.